Qual que é o teu sonho, Iberê? Ficar 30 minutos embaixo d'água. Esse aí já tá muito perto, cara. Já tá muito perto. Agora eu tô nessa de estudar história de aventura e tal. Eu gosto muito de história de aventura. Tu quer meter um livro também? Uma história, algo assim? Ah, mas livro já tem, né? Não, já tem. A gente... Fantasia? Não, de fantasia não. A gente tem vários livros licenciados do Manual do né? Mundo que a gente traz da gringa, que são livros muito legais que bombam fora e a gente traz pra cá, traduzido pra português. Mas agora a gente tá fazendo esse livro submarino, mas o que eu queria mesmo era ir pra Antártida, velho. Fazer uma série lá, porque... Sobre o quê? Achar os mamutos? Não, fazer uma série de experiências de ciência na Antártida. Procurar a entrada da Terra Oca? Essa é uma... Que tipo de... Procurar a borda Mas, cara, da Terra plana? Porque lá é completamente diferente, velho. Então eu tô estudando os caras que chegaram lá. Os primeiros caras que chegaram lá. Como é que... Tem uma história da... Sabe quem que foi o primeiro cara que pisou na Antártida? Sim. Você sabe? Sim. Chama Amundsen. Era um cara norueguês que era um explorador polar. E aí a história é muito legal. O que aconteceu? Esse tal de Amundsen, ele era um cara que já... Aquela época, no começo do século XX, tipo 1900, os caras queriam explorar limite. Igual hoje a gente tá querendo ir pra Marte, querendo colonizar a Lua. Naquela época os caras estavam querendo chegar nos polos. Então primeiro os caras chegaram no Polo Norte, em 1909 mais ou menos. A história é bem nebulosa, porque os caras... Ninguém sabe direito se eles de fato chegaram ou não, porque eles não conseguiram provar direito. E aí um cara chamado Scott, que era inglês, começou a montar uma puta de uma expedição pra ir pro Polo Sul. E a Inglaterra botou grana e tal, sociedade científica, caramba, barco, bababá, um monte de coisa. Esse cara fez um auê, ele vendeu palestra na Inglaterra antes de partir, tipo... E ele já tinha ido pro Polo Sul, explorado um pouco e tal, e saiu. Entendi. Aí ele saiu e foi pro Polo Sul, inglês, uma expedição inglesa, umas 50 pessoas e tal. E Morreu todo mundo. E esse cara... mas a história vai ouvindo. Olha lá, Spoiler alert. Aí esse Amundsen, que era um cara norueguês, ele ia pro Polo Norte, montou uma expedição para ir pro Polo Norte, saíram os dois mais ou menos ao mesmo tempo. No meio do caminho, tipo, 30 dias depois que partiu, mais ou menos, o Amundsen falou pra tripulação: a gente não vai pro Polo Norte, a gente vai pro Polo Sul. E os caras que estavam no navio não sabiam que iam pro Polo Sul. E ele virou o navio e foi pra baixo, em vez de subir. E aí o Scott já tava lá, o Amundsen chegou uns 100 km ali da base do Scott, montou a base dele. E uns ingleses que foram lá visitar o Scott passaram na frente e falaram: ei, caramba, o que esse cara tá fazendo aqui, velho? E avisaram o Scott, falaram: meu, o Amundsen tá aí, velho. Ele também vai chegar no Polo Sul. Porque tem uma janela pra você chegar lá, uma época do ano que é só aquele período, tipo, uma época um pouquinho mais quente. Você tem que lascar o pau pra chegar logo. Engraçado que é parecido com Marte também, né? Você tem... a distância é mais curta, né? 6 meses, um negócio Mas assim. as dificuldades, no fim das contas, vão São sendo similares, semelhantes. né? Proporcionalmente semelhantes. Era em épocas diferentes. Daqui 200 anos vai falar: chegar em Marte é moleza. Total. Mas aí o que aconteceu? O Scott, quando abriu a janela, ele foi com os caras, foi montando bases, não sei o quê, só que ele fez várias merdas. Tipo, ele levou Naquela época tava nascendo o carro, era 1915, mais ou menos, não sei se... Acho que eu tô confundindo data, mas é bem no comecinho do século X ali. E aí levou máquinas de, tipo, tanquinhos de guerra, assim, pra andar lá. E ele levou pôneis também pra ajudar ele na neve. As máquinas quebraram tudo. Os pôneis morreram. Os pôneis morreram. Viraram comida, pelo menos. Morreram. Viraram permafrost. E ele tinha dó de matar os bichos, não sei o quê. E aí, o Amundsen era outra coisa, cara. Ele era um cara que manjava muito de cachorro. Então ele levou uma baita de uma matilha gigante lá, um monte de cachorro puxando trenó, porque o cara era norueguês. Então ele botava os equipamentos no trenó, um monte de cachorro, os cachorros iam levando. No meio do caminho ele matava os cachorros, dava pro outro cachorro comer, comia o cachorro e ia embora, entendeu? E aí, cara... Caralho! Que cara coisa... era muito E hardcore. ele era um cara muito mais hardcore do que o Scott. E o Scott, o que aconteceu? No meio do caminho, cara, a galera não foi aguentando mais. E aí, o que aconteceu? Quando ele chegou perto do Polo Sul, ele começou a encontrar coisas do Amundsen. Tipo, começou a encontrar a barraca do Amundsen. E ele não sabia se o Amundsen estava indo ou estava voltando. Porque ele falou: puto, o Amundsen tá na nossa frente. A gente encontrou as coisas dele. E aí, cara, quando ele chegou no Polo Sul, tudo arrebentado, já encontrou uma bandeira da Noruega fincada no Polo Sul. Cara. Quando ele chegou lá, o Scott. Ou seja, o Amundsen já tinha chegado e já tinha voltado. E aí, cara, eles estavam só em 5. Os caras desanimaram pra caramba e foram morrendo no meio do caminho, cara. Morreu um, morreu 2, aí no final
Morreram os 3, o Scott e mais 2 companheiros numa barraca. E a história não termina aí, porque os caras que ficaram na base, que tinha mais de 40 na base lá, ficaram esperando ele voltar. Ele não voltava. Chegou o inverno, os caras passaram o inverno, e o inverno lá é inverno de verdade. Tipo, escurece, é sol da meia-noite. Não é menos sol da 50 meia-noite, é o graus. contrário, né? Não faz sol. Não tem sol mais, é só noite. E os caras esperando, não chegaram. Aí quando voltou o tempo que dava pra andar de novo, eles saíram e falaram, não, vamos atrás agora, vamos ver. Aí encontraram os caras mortos na barraca, os 3, tipo, Congelado, centenas de quilômetros congelados. Só que tinha tudo escrito no diário, tudo que aconteceu, tinha foto. Caralho, E é assim que a história... Então, a história é muito bem contada, porque é muito bem Porque registrada. Nossa, e os caras foram muito corajosos de Muito. ir atrás do corpo. Aham, eu teria ido só vazar. Falava, mano, tchau. Não, Fala, mas já deu naquela época errado a galera essa era merda. muito roots, cara. E o que eu acho mais louco, por isso que eu queria ir lá, essas barracas que os caras construíram, os acampamentos, eles estão lá até hoje muito bem preservados. Porque lá não tem Corrosão. fungo, não tem corrosão, nem nada sobrevive. E no Google Maps, você consegue ter um Google Street View que você entra dentro da barraca do Scott, é muito legal, cara. Sério? Porque eu li o livro, e no livro tem foda. foto da época, foto de mais de 100 anos. E hoje tá igualzinha a barraca, sabe? Caraca, Tem que pote louco. de comida assim na parede, cara. Olha até onde o Google vai. É muito louco. Eu fiquei impressionado de chegar na minha rua, em Osasco, e agora os caras... lasca, os tá caras ligado? vão lá, logo vai ter do centro da Terra. Existe alguma diferença no centro da Terra? Existe alguma diferença entre chegar no Polo Sul e no Polo Norte? É, que é do outro lado, o né? caminho, né? Que a Não, Antártida é cara, mais isolada. Não, existe. Não, eu Pô, eu tô falando com o Iberê aqui, seu filho da puta. Me corrija se eu As estiver errado, mas a dificuldades. Antártida é mais isolada, né? Não, tem uma questão da Antártida, você tem que ir de navio. Os caras descem da Europa, normal, né? Os caras que tentavam descer da Europa, então tem essa viagem de navio. Mas tem uma vantagem na Antártida que você tá em terra, né? E no Polo Norte você tá em cima do gelo. Então é diferente. Você tem muito mais bicho na Antártida, você tem como construir bases melhores e tal. Então os caras construíam uma fazendinha ali, o lugar que eles estavam. Não, E o Polo não era Sul uma cabana no Polo Sul, entendeu? Era E o Polo Sul é um pouco mais frio, né? Eu não sei se na época que os caras exploram faz tanta diferença. E eu também não sei se pra explorar o Polo Norte você não tem que ir numa época mais gelada, porque o gelo não tá tão Pois flutuando ali. Tem uma série Então o Polo Norte acaba sendo, em teoria, mais inóspito. um lugar que não sei se é. Eles chegaram antes, chegaram em 1909 no Polo Norte. No Polo Sul. O Polo Norte é acho mais que é perto 1911. também, né? É porque tá mais perto ali, a Tem Iceland. muita terra perto. Tem muita Islândia terra ali, perto, tem- Não, o Polo Sul não tem nada perto. Polo cara, Sul é não tem um nada. negocinho com rabinho ali no... É o Sulzinho do Chile ali. É. Mas eu acho muito legal, velho. E aí eu já li vários livros do Amir Klink e tal, que ele deu a volta ao mundo em volta da Antártida, Aham. que são os piores mares pra navegar, porque é muito vento, tempestade lazarenta. Pô, mas gigantes. e aí, Netflix, por que vocês ainda não chegaram no Iberê pra fazer uma série documental do... Tô aceitando, hein? Viajar para a Antártida fazer séries na neve. Vamos fazer essa ponte aí, Iberê? Porque Tá eu maluco. quero ver muito isso aí, cara. Ia ser Que foda, sonho mano. maluco Ó, esse se teu, essa cara. história já convenceu, eu tô... Só não vai, porra. O Iberê Morrer já lá. fez o pitching aqui no Flow. já Se a tá galera da feito. Netflix tá esperta, porque pra Vamos mim é refazer o sucesso. caminho do Amundsen. Olha, Hoje em dia- Inclusive, tem gente que faz esse caminho hoje em dia sozinho. Porque, cara, os caras iam com palha dentro da bota, pra você ter uma ideia, pra esquentar o pé, com a bota de couro. Totalmente hardcore os caras. Totalmente hardcore. Hoje em dia você vai na esquina aqui na loja de esportes e compra uma bota que dava de 1.000 a 0 na deles, entendeu? Então tem cara que hoje vai com a mochilinha dele e vai a pé. E hoje tem uma base americana em cima do Polo Sul. Os caras construíram Ah, é? em 58 essa base. E agora ela já foi reformada e tal, mas É lá que vive o Papai Noel? fica exatamente... lá viva a Mamãe Noel, né? Porque é o contrário do... tem a base brasileira também no Polo Sul. não Tem, mas não é Papai no Noel Polo do Polo Sul. Norte, é Então, aí verdade. esse é que é o detalhe. Uma coisa é a Antártida, a outra é o Polo Sul. Porque o Polo Sul fica bem no meio da o Antártida. Polo Sul é o pontinho ali no É o pontinho. Exatamente. então tem a pegadinha. Tem a pegadinha. Tem a base brasileira na Antártida. As bases ficam todas no litoral. Eu não sabia quase. disso. Ficam Eu na li que beira tinha d'água. lá, eu esqueci o nome da base, General alguma coisa. Ah, o Iberê que é chatão, é Polo Sul sim, irmão. Pô, Porra. mas é da hora, tem uma base justamente no centro do Polo Sul. No centro. No centrão. Pô, cara, dá tipo 800 quilômetros do Polo Sul até a borda. Não é? Caralho. Então é longe para um... Muito longe. pra O caralho. que, que tem nessa base, Muito mano? longe. Tem o cara os caras fazendo pesquisa. Que tipo de pesquisa É, eles os estão caras fazendo? estão olhando dentro da Terra Oca. É, os X-Men estão lá, né? Ah, os caras estão coletando gelo pra ver o tanto de carbono que tinha na atmosfera. Mas cara, eles faziam uns... Vê o quão tem fudido a gente uma tá, das né? pesquisas muito legais é que os caras furam o chão
E como tem gelo ali, que é isso, tem De milhões de de anos anos que o gelo tá congelado. Você Na hora que consegue você ver a composição descongela, de gases na atmosfera. você sabe pela- que tinha. É. É muito louco. É assim que a gente sabe que a quantidade de carbono, depois da Revolução Industrial, cresceu absurdamente. Porque a gente fura esse gelo e quando você pega, você tem pelas camadas, tipo, 400 mil anos, 500 mil anos, 600 mil anos. E aí você consegue analisar a quantidade de carbono ali naquele gelo, você sabe quanto que tinha na atmosfera naquela época. Porque chuva, cai a chuva ali e você fica na superfície. Louco demais isso, né, mano? Umas Olha, fotos Dava fotos uma do passado. série legal, hein? Fotos Olha só, quem quiser comprar aí, Netflix, dava uma Estamos puta aí. série Netflix. estamos aqui. O Iberê explorando o Polo Sul, eu quero ver isso. Se o aquecimento global ficar muito mais forte e o Polo Sul derreter, a gente faz um país novo lá? Polo Norte, que É o Polo Norte que Não, é o Se a Polo- gente não, tiver- o Polo Sul também, né? Se a gente Porque ele estiver ficou- vivo ainda. Olha, cara, Alguém pior vai que, tá, eu o acho. pior é que isso pode acontecer em pouco tempo. Porque. Cara, é. Sim, pra caramba. Porque se você pensar nas terras que estão muito frias, é elas que vão se dar bem com o aquecimento global. Tipo, é o norte da Rússia, é a Antártida. Será que é o sul da aquecimento global Argentina. é um complô da Rússia? Caralho. Você viu que o Canadá, né, tipo, batendo 50 De calor, graus né? É no verdade. Canadá. É, o Canadá seria outro beneficiado, mas aí você vê que o beneficiado tá bem entre aspas, né? É. Porque os caras estão morrendo de Morreu calor. 300 Não, pessoas. e a gente tem imagem de satélite, né? Até na minha série lá no episódio do aquecimento global, eu peguei um footage da NASA muito legal, que ele mostra o degelo do Polo Norte ali ao decorrer de tipo 50 anos. Aí você vê, né? Tipo aquilo crescendo e diminuindo, né? De acordo com as estações do ano. Mas quando você compara como é que era há 50 anos atrás, como tá agora, é tipo, eu não me lembro exatamente a porcentagem, mas é menos de 10% da massa original de gelo daquela época em 50 anos. Tá derretendo a porra toda. Tá, e tanto que vários navios não passam mais pelo canal do Panamá. A galera tá conseguindo passar por cima, né? Que é por Entendi. cima do Canadá, mesmo, que é um negócio completamente impossível. Que inclusive uma das primeiras pessoas que passou foi o próprio Amundsen, que é esse cara que desceu até o Polo Sul, numa época certa lá, que conseguia fazer essa passagem. E tem um grande problema, né? Porque o gelo ele é a superfície natural, uma das superfícies naturais mais reflexivas. Então ele reflete boa parte do calor. Enquanto os mares, o oceano é uma das superfícies que mais absorve calor. E aí o que tem? Quanto menos gelo você tem, Mais esquenta. mais calor você tem sendo absorvido pro mar, porque mais água você vai ter. Então, menos calor você tem É uma sendo bola de mantido. neve que cada vez fica pior. né? Você É o contrário, né? Uma bola de neve que só derrete. Cada vez Que merda. É uma merda. é uma bola de calor, né? Na verdade. É uma bola de neve ao contrário. É. Só some.